Sejam bem-vindos, roedores da quarentena! Este é o Ratscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa 7ª temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele nunca assistiu tantas estreias do sofá da própria casa, Felipe Fernandes. Fala, galera. Estamos aqui na quarentena e realmente, sofá de casa virou cinema, né? Na falta da tela grande, lançamento agora só no sofá de casa, com aquela pipoquinha. Agora, cinema sofá de casa. Como o Filipão falou, nós vamos trazer esses filmes de março, nosso tradicional cast dos filmes do mês, uma versão menor, uma versão mais compacta. Como você sabe, caro ouvinte, os nossos queridos cinemas estão fechados. As estreias desse mês de março foram adiadas, algumas indefinidamente, né? Mas, felizmente, isso não significa que a gente está sem novidade, né? Dos cinemas, dos filmes da 7ª arte. Felizmente, a gente tem algumas estreias, a gente vai trazer isso para você, a gente preparou esse cast. Então, esse mês de março de 2020 foi o primeiro mês da quarentena do Brasil, como vocês sabem, mas chegaram filmes, né, nos canais de streaming, nos canais de aluguel online, né, vídeo on demand, Netflix, Vivo TV, Claro TV, Now, Apple TV, iTunes, etc e tal, principalmente os etc e tal, né, os canais etc e tal. Então, nosso objetivo, como sempre, é trazer mais informação para sua quarentena. Vamos trazer aqui os filmes que valem a pena assistir, os filmes que você pode dispensar também, né, aqueles que você não precisa perder seu tempo, seu dinheirinho de aluguel. Então, Ratscast sempre presente, adaptado, mas presente, não é isso, Filipão? É isso. Assim como o sofá de casa virou cinema, né? O Ratos também está se adaptando para manter a informação, manter o dia a dia do cinema que chega até nós. É isso aí. Ó, Netflix teve 5 estreias aqui que eu tô vendo no meu calendário, 5 estreias novas, exclusivas. Novos canais estão tendo estreias boas, algumas relevantes, outras nem tanto. Cada vez mais esses canais vão estar estreando filmes. E como eu falei, tem filmes, principalmente lá nos Estados Unidos, tiveram várias estreias. E essas estreias, para quem tem esses canais, iTunes, Apple TV, eu no caso eu tenho. Então você também tem acesso a esses filmes, você pode ver. Alguns têm legendas, outros não tem. Mas vale a dica caso já daqui a pouco chega no Now, chega no Globoplay, sei lá. Então você tem a chance de ver também na sua casa. Se você tiver Apple TV, quiser dar uma chance também, vale a pena. Então, a gente vai trazer todas as estreias, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. O Filipão sentou, viu tudo, eu vi não tanto quanto ele vai falar mais um pouco, mas eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Renatão, que deve estar ouvindo o nosso cast também. Renatão também está no momento recluso, de quarentena, tem que ficar em casa mesmo, tá certo ele, e ele não pôde vir fazer o cast aqui com a gente, mas eu sei que eu acompanho ele no Letterboxd, que ele tá vendo todos esses filmes, então ele vai acompanhar bastante dos filmes que a gente vai falar aqui, e ele vai poder opinar em algum momento também sobre esses filmes. Então, Filipão, eu vou direto pro cast logo, vamos perder muito tempo. Vamos começar com a melhor dica desse mês de março, pros nossos queridos amigos que estão em quarentena. Melhor filme de março que você viu nesse Quarantine Edition, nessa edição de quarentena do nosso cast. Então, gente, nossa edição de quarentena nesse mês de março foi um mês que eu achei muito nivelado. Não teve nada assim, absurdamente bom, na minha opinião, nem nada, também nenhuma tragédia. Eu acho que até teve, mas eu acho que eu me esquivei. Que teve. Mas eu acho que eu me esquivei, assim, vamos dizer. Então foi um mês meio nivelado, assim, e foi mais fácil achar um pior do que um melhor. E eu fiquei na dúvida entre 2 filmes. E eu vou falar sobre eles, obviamente, né? Estava até agora aqui, na verdade. Estou no momento, tomando uma decisão, enrolando vocês para tomar uma decisão. Vou deixar um filme que me surpreendeu de uma forma diferente. Eu vou explicar e depois eu explico o outro no pacotão. Eu vou botar O Poço como o meu melhor filme de quarentena. Olha só. O Poço é o Ruio, que é um lançamento espanhol, que saiu na Netflix, no dia 20 de março. E eu confesso que eu já tenho um gosto por esse tipo de filme com a temática meio bizarra, assim. No caso do Poço, para quem não viu, o Poço é como se fosse uma espécie de presídio vertical, em que ficam 2 pessoas numa sala, e no meio da sala tem uma espécie de buraco que vai passando uma plataforma com um banquete. E as pessoas dos primeiros andares vão comendo o quanto aguentar, e o que sobrar vai ficando para os andares de baixo, até que os andares muito abaixo vão ficar sem comida. Assim, basicamente, resumindo, é o funcionamento
esse presídio vertical é assim. E o filme trata de um cara que acorda nesse presídio, ele tá no andar com um senhor, e o filme dá umas pinceladas, assim, dando a entender que as pessoas que estão ali, não, assim, de alguma forma elas estão ali por opção. Talvez elas não soubessem da dinâmica toda do local, mas por opção. Então, o filme traz umas questões meio óbvias de convívio em sociedade, essa questão de classe, né, do primeiro andar, ter acesso à comida, dos andares inferiores, não. O filme tem uma cara de um estudo meio extremo, um estudo social meio extremo, né? Sim. Faz um pouco isso. O filme é bem violento e traz muito essa questão, e a gente vai descobrindo aos poucos, junto com o protagonista, como é que funciona aquilo. A questão dos andares, cada mês o cara que tá preso muda de andar e é um negócio meio aleatório, não tem muito... Um mês ele tá no andar de baixo, no outro mês ele tá no andar de cima, e eles vão criando dinâmicas entre os andares. É um filme bem louco, assim, bem violento, e tem alguns elementos que me agradam, assim. Eu gosto desse tipo de premissa meio louca. Ele me lembrou, de uma certa forma, o Cubo. Cubo, cara. Cubo, ele lembra demais Cubo. Exatamente. Você tava falando, eu tava pensando assim, cara, é igualzinho Cubo. Pois é. Ao mesmo tempo que tem muito a ver, também não tem muito a ver. O Cubo leva para um outro lado. Eu, particularmente, gosto muito do Cubo também. Sim. Então, você me lembrou o Cubo. Teve gente... Aí, cara, eu já vi muita gente discutindo esse filme na internet. Esse filme, umas 2 semanas depois que ele estreou, ele meio que deu um boom, assim, deu um hype. Muita gente comentando, muita gente dizendo que viu, que gostou, que não gostou. Vi gente falando que lembra Parasita. Eu falei, cara, o pessoal tá surtando. Mas, enfim, então o filme que eu escolhi foi O Poço. É o Royo. Muito bem. E é isso. Obrigado, Filipão. Então, o Poço estreou dia 19 de março na Netflix. Está disponível se você tem Netflix. O Felipe escreveu uma crítica sensacional. Eu li a crítica do Filipão. Aliás, eu li as 3 últimas críticas do Filipão, que estão lá no site. Você entrar, você já vê logo as 3 de uma vez lá. E são filmes que a gente vai falar aqui hoje, né? O Poço é um deles, é o primeiro deles. Então, melhor filme de março, segundo o Filipão. Pra mim, Filipão, eu vou ficar com um filme que eu sei que você viu e me surpreendeu também bastante. Eu, sinceramente, assim, eu não esperava que o filme fosse ser da maneira que ele foi. Se chama The Way Back. Aqui não tem título ainda, eu pesquisei. Mas é tipo como Caminho de Volta, né? Algo nesse sentido. E ele é o filme novo do Gavin O'Connor. Ele é um bom diretor, cara, e ele é um filme estrelado pelo Ben Affleck. Na verdade, o maior nome do filme é o Ben Affleck. E o Ben Affleck vive um alcoólatra que passou por um problema muito sério na vida dele. E ele tem uma oportunidade, ele ganha uma oportunidade de treinar o time da igreja, um time amador da igreja de onde ele foi atleta quando ele era mais novo. E aí ele recebe esse convite de virar o treinador. O time é muito ruim. É aquele, se você pensar bem, é aquele tipo de filme de esporte, né? De superação pelo esporte, que a gente já viu 500 vezes em várias formas. Mas esse filme tem um diferencial muito bom. E que foi o que me agradou mais sobre o filme. Que é o fato de que ele não é aquele filme tradicional de como você acha que as coisas vão caminhar. O que você vê, na verdade, é em determinado momento do filme, como, né, ele brinca muito com as expectativas e os clichês desse tipo de gênero. Ele, em determinado momento, ele tem a escolha de seguir o sonho da superação pelo esporte ou seguir o como seria na vida real. Sem dar muitos spoilers, ele é um filme que quebra esses clichês do gênero e leva pra um lado, acho que muito legal. Então, assim, não é que ele seja um filme depressivo, ele tem seus momentos pesados também, mas é um filme mais adulto dentro desse gênero, né? Um filme mais realista, como eu falei. Então, eu gostei bastante, ajuda a atuação do Ben Affleck. Ben Affleck nunca foi um ator ruim, mas ele é um ator que às vezes ele não, parece que não tá lá se dedicando àquele papel, né? Muitos filmes dele parece que ele tá simplesmente ali. E tem filmes dele que ele realmente mostra que ele tem uma veia melhor. Acho que depende muito do diretor que ele pega também. Eu sei que muita gente tem ódio do Ben Affleck e tal, mas esse filme, The Way Back, tá disponível nos canais de streaming. Foi uma estreia dos Estados Unidos, ia estrear no cinema, acabou que chegou aqui e lá nos Estados Unidos pelos canais de On Demand. Vale a pena dar uma chance. Não tem título em português ainda, mas é do filme novo do Gavin O'Connor e eu gostei bastante. Você quer falar um pouco desse filme? Você viu ontem, né? Então, eu queria falar assim, eu gostei também do filme, eu achei bem interessante. Eu acho que isso que você falou dos caminhos que ele toma, né, é um pouco difícil falar sem dar spoiler, né? Mas de fato é muito sobre o personagem do Ben Affleck, né? Tá muito bem no filme. Tem uma cena, às vezes a gente pega uns detalhes de atuação assim. Tem uma cena que ele tá
num bar, muito bêbado, Sim. lembrando o passado com os amigos dele, e tem um senhor que sempre ajuda ele, tipo, quando percebe que ele tá passando da conta, leva ele pra casa. Tem uma cena que esse senhor pega ele levanta, ele dá um sorriso. E ele começa a rir. Cara, ele fica rindo, né? Então, essa cena é muito boa. Pois é, esse sorriso que ele dá, na hora eu falei, cara, esse cara tá bêbado real, não é possível. Ele muito... não inventou aquilo, não. Muito contrastante com o restante dele. Ele é bom ator, mas não tanto. Ele tava bêbado, não é possível. The Way Back. Eu também gostei do filme, fica a recomendação também. Pra quem gosta de drama bem humano, assim, é um filme bem, bem interessante. Só queria lembrar uma coisa, que a gente vai partir agora pro nosso pior filme, depois a gente vai partir pro pacotão. E o pacotão esse mês, a gente vai fazer diferente. A gente geralmente faz para os nossos assinantes. A gente vai fazer, obviamente, a versão estendida do pacotão para os nossos assinantes. Mas a gente vai colocar alguns filmes do pacotão dessa vez para os nossos ouvintes em geral também curtirem, né? Porque tá todo mundo sofrendo em casa, todo mundo merece as dicas. Então vai ter uma versão maior para os nossos assinantes. Sempre tem a versão mais completa do cast para os nossos assinantes. Mas dessa vez a gente vai colocar alguns filmes do pacotão também nessa versão normal, nessa versão regular do cast. Filipão, pior filme que é melhor fugir de qualquer jeito dessas estreias todas de março. Então, cara, meu pior filme de março era a minha maior expectativa desses filmes todos que a gente vai falar hoje aqui. E eu fiquei pensando muito nisso. Talvez até onde essa expectativa não tenha prejudicado a experiência. O filme que eu tô falando é The Hunt. Olha só. Eu não sei se tem título em português também. Tem. É A Caçada aqui em português. Eu imaginei, uma tradução literal, né? E é bom, assim, funciona o título. E, cara, novamente, como eu falei do Poço, que tem uma premissa estranha, esse filme também tem uma premissa diferente, e isso me chama a atenção. Eu vi o post, assim, e achei que casava. Tudo que eu vi, eu não vi trailer nem nada, assim, mas tudo que eu vi eu falava, pô... Vou gostar, então, vou gostar. Vou gostar, exatamente. Só que diferente do Poço, que eu não sabia absolutamente nada quando eu fui assistir, fui surpreendido pelas coisas, esse filme eu fui com uma expectativa muito grande. E, cara, o filme, na verdade, ele é uma grande sátira, uma grande piada, o filme, né? Uhum. A premissa é que são pessoas que acordam numa espécie de campo, sem saber muito bem porque estão ali, encontram várias armas e começam uma espécie de caçada. Gente matando gente. É direto, saber... é bem direto, né? Bem direto, sem saber por que tá ali, por que tá matando, por que tá morrendo, e aos poucos você vai descobrindo, mas o filme é isso. Depois que você vai descobrindo as coisas, você vai entendendo que o filme é uma grande sátira a essa polarização do mundo, né? Pessoas de ideias conflitantes, e é uma grande sátira, uma grande piada. O filme é cheio de excesso, mas tudo proposital, não é excesso, tudo tá ali por algum motivo, mas, cara, não me pegou, mano. Eu não sei o que houve. Acabou o filme, falei, nossa, velho, não me pegou. Queria que fosse mais. Eu fiquei pensando, falei, cara, parece um episódio ok de Black Mirror, mas fiquei pensando, por que se fosse um episódio de Black Mirror seria ok, e isso como filme pra mim não agradou. Aí começou a gerar outras coisas, depois eu fiquei pensando, caralho, Black Mirror caiu pra caralho, né? Mas, enfim, já tô divagando. Né? A gente aceita qualquer coisa. Já tô divagando, mas assim, é um filme que eu vejo e falo assim, acho que muita gente vai gostar desse filme. Mas o humor dele, os excessos dele, não me pegaram. Eu acho que eu estava esperando outra coisa, outro tipo de filme, e não rolou. Então, para mim, o pior filme de março é The Hunt. A Caçada. A Caçada, The Hunt. Esse filme, na verdade, lá nos Estados Unidos ele foi adiado. Ele ia estrear ano passado, no meio do ano passado. E não foi por causa de uma questão política. O Trump chegou a falar do filme, e aí eles acharam que o filme ia ter uma repercussão ruim, e resolveram adiar o filme, e ele saiu agora on demand. Então, eu achei legal. Mas não é um legal do tipo, legal, vou ver de novo. Não. Vi, beleza. Poderia ser mais. Poderia ter ido mais a fundo. Mas eu acho que ele foi uma grande piada do Lindelof e do Carlton Cruise. Eles devem ter escrito isso aí num final de semana, entendeu? E de bebendo, enchendo a cara, se divertindo. Pô, vamos fazer um filme sobre isso aqui? Vai. E o conceito é muito legal, mas realmente o filme poderia ser um pouco mais. Olha só, meu pior filme do mês se chama Troco em Dobro. É um filme novo do Peter Berg. O último filme dele, que é o 22 Miles, que agora aqui também me foge o nome, mas é um filme também com o Mark Wahlberg. Já era um filme que eu detonei, eu fui ver na cabine,
muito ruim, mas comparado a esse Troco em Dobro, é genial, assim, é um dos melhores filmes do Peter Berg, porque esse filme estreou na Netflix no dia 3 de março. Eu não ia ver esse filme, vou ser sincero, mas eu sou muito fã do Alan Arkin. Qualquer coisa, porque o mau humor do Alan Arkin é talvez uma das coisas mais engraçadas que existe no estilo de atuação dele. Desde que ele fez o Pequena Miss Sunshine, ganhou o Oscar e tal, ele é o avô, né, do Pequena Miss Sunshine, ele faz papéis que são sempre assim, o cara que entra no filme pra morrer. Ele tá sempre no filme pra morrer. Então por isso que eu gosto quando ele faz um papel que eu imagino que não seja pra isso. Nesse filme, eu falei, pô, eu vi que ele tava no trailer, eu falei, acho que não é essa pegada, então dá pra ver. Então fui ver o filme por causa dele. Doce erro, não façam isso. O filme, ele é baseado, na verdade, numa série de quadrinhos, graphic novel, eu não sei exatamente, que rola nos Estados Unidos, que é meio pulp. É sobre um detetive que ele era um policial, ele foi acusado de um crime, foi preso, ele sai da cadeia e aí resolve crimes, assim, pra sociedade dele de Boston e tal. Tem muito a ver com Mark Wahlberg, tem muito a ver com Peter Berg, mas o filme não anda. Parece que o filme não tem dinheiro. Então, assim, eles passam a metade do filme não fazendo nada. O filme não anda, sinceramente, assim, eles têm que investigar um assassinato, um caso envolvendo corrupção policial, mas assim, não tem nada, não acontece nada. E aí, quando chega o terceiro ato, que aí tem as cenas de ação e tal, elas não são empolgantes. O filme é óbvio até dizer chega, assim, porque você sabe, desde o início você sabe quem é o vilão do filme, e nada no filme te diz assim, continua vendo que vai ficar legal. Não. Então, Troco em Dobro, novo filme do Peter Berg, parece que a carreira dele, depois desses 2 filmes que eu falei recentemente, parece que a carreira dele já pode se encerrar, porque o cara não tem muito mais a dizer, não. Então esse é meu pior filme do mês de março, também da Netflix. Você não chegou a ver esse, né, Felipe? Não vi, cara, mas eu acho que a culpa, na dúvida, é do Mark Wahlberg, hein? Come on! Não, a culpa é minha. O Renato viu esse filme, detonou, e eu falei assim, não, eu vou dar uma chance, cara. Não faça isso com a sua vida. Vamos partir pro nosso pacotão agora, pra dar uma levantada na galera. São filmes que não são nem melhores, não estão nem no topo, nem lá embaixo, mas alguns deles interessantes, outros nem tanto, mas vale a pena você ouvir, porque pode te trazer uma coisa a mais. Quem sabe você gosta mais do que a gente e vira o seu melhor do mês, quem sabe, né? Então, eu vou começar com o Filipão, o pacotão dele de março. Por favor, Filipão. Então, gente, vamos ao nosso pacotão de quarentena no mês de março. Trouxe 3 filmes hoje pro nosso pacotão. O primeiro deles é um lançamento da Netflix, assim como o Poço, uma produção espanhola, chamada A Casa. O filme é um desses thrillers de stalker. É um cara que é um publicitário que já foi muito famoso, já foi rico, morava num apartamento incrível e ele era ficcionado por essa coisa da imagem, de ter dinheiro, de passar a imagem ter dinheiro. Só que o tempo passou, ele foi perdendo dinheiro por questões da vida, parte por culpa dele, parte não por culpa dele. E ele e a família saem do apartamento que eles viviam e vão morar num outro bairro, né, um bairro de gente rica, numa casa bem pequena. Só que ele permanece com a chave do antigo apartamento e isso o filme não explica muito. O porquê, assim. Ele começa a meio que stalkear a família que está morando no antigo apartamento dele. Então ele vai entrando na vida da família, vai criando toda uma relação. E o filme tem uma coisa interessante, assim, que ele tem essa fixação pelo status, né? De ser rico, de ter dinheiro. E a família que está morando no apartamento que era dele aparenta não ter essa fixação. Isso acho que de uma certa forma vai inflamando ele. No início e o meio, assim, quando ele começa a stalkear a família, tem umas coisas que eu achei bacana. Acho que você viu esse filme, não viu, Marcelo? Vi sim. Então, tem umas coisas que eu achei que se perde um pouco depois do meio pro final. Uhum. Ele tá stalkeando a família, mas ele não é um profissional, não é nada, né? Então tem umas coisas do acaso, assim, que fogem do controle. É, muito. É um cara inexperiente tentando cercar aquela família de várias frentes, só que tem coisas que ele não tem controle, ele não tem esse grau de, não vou nem dizer de inteligência, mas de controle sobre a situação. Então tem umas coisas do acaso assim que vão acontecendo, que fogem do controle dele, que eu achei bem interessante. Mas pra quem gosta desse tipo de filme, fica a dica de thriller, assim, desse tipo de suspense, A Casa. Posso só falar rapidamente, então, Filipão? Na verdade, eu vi esse filme por causa da crítica do Felipe, e eu vou te falar, assim, é uma das melhores críticas que o Felipe escreveu, eu recomendo. O Felipe escreve ótimas críticas. Assim, geralmente eu leio a crítica do Felipe antes de ver o filme, né? Então, eu não consigo discordar de você, Felipe. Eu acho que você vai exatamente dentro da minha cabeça, exatamente o que eu tô pensando no filme. Eu não sei o que acontece, é você que coloca isso na minha cabeça, ou se eu já pensava isso antes e você só traduziu em palavras. Você escreveu, eu acho que a coisa perfeita sobre esse filme. O filme, ele começa de um jeito muito interessante, que você se identifica, isso é proposital, você já sabe que ele não é uma pessoa, que
consegue ter uma empatia com outras pessoas. Tem uma cena com a empregada que é muito boa e exemplifica isso muito bem. Só que falta pro filme motivo, razão. E ao mesmo tempo que falta isso, as coisas começam a acontecer de uma forma irreal, né? É muita sorte que aquilo aconteça. Tem um filme do Haneke, Michael Haneke, que é o Violência Gratuita. E ele é um filme sobre isso, sobre pessoas que entram na casa de uma pessoa e começam a praticar atos de violência. E o filme inteiro ele te desafia a continuar vendo, mesmo sabendo assim, que você tá torcendo pra pessoa errada. Você tá vendo uma coisa, você tá prolongando uma coisa que vai te desagradar. E o filme ele brinca, ele tem um pouco isso também. Só que entre esses dois filmes eu recomendo muito mais que você veja o Violência Gratuita. Procure esse filme e dá uma chance pra ele, porque esse filme ele também te desafia, mas eu acho que as coisas ficam muito no ar, ficam muito na questão da sorte. Então, A Casa, pacotão do Filipão, pode seguir. E recomendo muito a crítica do Filipão. A Casa. Outro filme que eu queria falar é uma produção canadense chamada O Declínio. É uma produção franco-canadense, né, que é da região francesa do Canadá. O filme é falado, inclusive, em francês. E é um filme assim que logo a premissa dele, eu também fui ver sem saber do que se tratava, mas achei bem interessante. O filme é um grupo de pessoas que não se conhecem, que vão para o meio de um campo, na neve, um local que eles desconhecem a localização, para fazer um treinamento muito extremo para o fim do mundo. O que eu quero dizer com isso? O filme não usa essa palavra, mas é um grupo de pessoas paranoicas que acham que muito em breve, devido à guerra, uma crise econômica ou uma pandemia, isso é citado no filme e a gente está vivendo isso já, dá uma credibilidade ao filme, né? É um pessoal muito paranoico que acha que muito em breve a sociedade vai ter um colapso dentro da sociedade e que eles precisam se preparar para proteger as famílias deles. O treinamento é sobre isso. Eles vão para o meio do campo e o campo que eles treinam é comandado por um cara que montou um campo totalmente sustentável, espalhou armadilha pelo campo, e eles vão treinar construção de armadilha, uso de arma, caça de animal. Obviamente, o filme começa, tem um treinamento, você fala, beleza, em algum momento vai dar uma merda e é isso. Acontece uma merda e o filme trata sobre isso, o pós, né, sobre essa merda. E eu particularmente gosto muito desse início do filme, dessa ideia do campo. O cara que é o líder do treinamento explica como ele criou aquilo ali, como que funciona. Eu acho isso tudo muito bom, assim, me prendeu legal. Só que o filme, ele não consegue desenvolver nenhum personagem do filme. E como o filme passa na neve, tá todo mundo com muita roupa o tempo todo, os personagens, depois de um tempo, você não lembra quem é quem, nenhum deles tem uma personalidade marcante, não tem um visual marcante. Então parece que esse personagem de filme de terror que tá morrendo e você tá cagando, porque você não se importa. Sabe quem é, né? Você não sabe quem é, você não se importa com aqueles personagens. Então o filme tem esse problema muito... O filme é bem curtinho, tem 83 minutos, então passa rápido. Só que assim, eu fiquei com a sensação que o filme tem uma premissa que me prendeu, levanta algumas questões ali que você fala, porra, isso se fosse desenvolvido podia levar para um lado muito, muito bacana. Só que o filme adota meio que o lado mais fácil, assim, depois de um tempo vira um filme de ação. E como você não se importa com ninguém, fica chato. Você fica vendo aquilo e fala, tá, foda-se. Então tá, esse é o pacotão do Felipe. Ele falou A Casa, é um filme que estreou dia 26 na Netflix. Tem a crítica lá no site, recomendo novamente. Dia 27 estreou O Declínio, que é o filme que também tem a crítica lá no nosso site. A Casa eu vi, porque você recomendou. E os outros dois que você falou nesse cast, O Poço e O Declínio, eu fiquei curioso, exatamente pela sua crítica e pelo que você falou agora também. Eu fiquei curioso, então acho que eu vou dar uma chance, Filipão. O meu pacotão, eu vou falar de dois filmes. O primeiro deles que eu vou falar, e chegou a estrear no cinema, foi na última semana antes do cinema fechar, estreou, foi no dia 12 do 3, estreou Bloodshot, que é o novo filme de super-heróis a chegar no cinema, né? O último filme de super-heróis a chegar no cinema, que é um filme do Dave Wilson, e é um filme com Vin Diesel. Esse filme, o Felipe até brincou comigo aqui em off e falou o seguinte, porra, incrível você não ter colocado Bloodshot como o pior filme do mês. E eu falei assim, olha, eu não coloquei porque a gente já esperava que esse filme fosse ruim. Primeiro porque, assim, quem viu o trailer do filme, o filme tem uma cena legal, né, que é a cena que ele toma um tiro de escopeta na cara e a cara dele de repente se reconstrói e tal. Essa é a cena legal, a cena mais repetida no trailer desse filme, se você viu o trailer desse filme.
E o filme é exatamente isso. Ele tem algumas cenas interessantes de ação. Não que a cena inteira de ação seja legal. A maioria é cópia de alguma coisa. Estilo Michael Bay, estilo... Cara, tem uma cena nesse filme que é igualzinha ao primeiro filme do G.I. Joe. Sabe? Os caras correndo na rua, cheio de equipamento e corre de uma maneira diferente, tá? É horrível. Bloodshot é a história de um soldado americano que ele é assassinado por um psicopata idiota, completamente clichê, e aí a mulher dele também, e aí ele volta à vida por um programa chamado Bloodshot, que na verdade as células de sangue dele agora na verdade é uma nanotecnologia que reconstrói ele toda vez que ele toma um tiro. O engraçado desse filme o filme tem várias coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, ele ser um excelente soldado. No início do filme você vê ele entrando numa casa e tal, um ótimo soldado, assim, muito bem treinado, se esconde, sabe se posicionar num tiroteio e tal. Isso completamente muda a partir do momento que ele entra na tecnologia do Bloodshot. Quer dizer, ele vira para-raio de tiro. Ele não sabe mais se esconder, ele não sabe mais se posicionar, ele nem quer mais usar arma, ele prefere quebrar os caras na mão mesmo. E então, assim, parece que é outro personagem. Segundo, tudo que você viu no início do filme, no primeiro ato, que é pra apresentar o personagem, você acaba descobrindo que não existiu. É tudo uma armação. Isso não é spoiler não, tá? Isso tá no trailer. E ele tá sendo manipulado por uma empresa maior. Você já viu esse filme? Vai por mim, você já viu esse filme. Se você tá indo ver pelos efeitos especiais, que é o meu caso, é imbecil da minha parte de querer ver essas coisas. Porque não tem nada de novo também. Nada muito criativo. Os efeitos especiais oscilam. Isso que é o mais incrível desse filme. Eles oscilam entre o extremamente bem feito e o ridiculamente mal feito. Se você que tá indo ver, pra você ter aquele seu filme de ação, vai ver. Você vai acabar vendo de qualquer jeito, não importa o que eu fale. Se é um bom filme, não. Fica a desejar. O personagem do Vin Diesel, que é o principal, ele não é nem carismático o suficiente de você se importar por ele. Ele mesmo não se importa com ele, porque ele vive se quebrando todo o filme inteiro aleatoriamente. Você já sabe quem é o vilão desde o início, você já sabe, como o Felipe falou, tudo previsível, Bloodshot. Isso é remake do Soldado Universal, do Robocop? Isso, perfeito. Se você ver o trailer desse filme, eu acho que é mais do que o suficiente das cenas de ação que você vai querer ver. O meu próximo filme que eu quero falar é o novo filme do Guy Ritchie, se chama The Gentleman, e ele tem título em português, hein, Filipão? Se chama, olha que maravilha, hein? The Gentleman virou Magnatas do Crime. Que beleza. Magnatas do Crime é o novo filme do Guy Ritchie. Guy Ritchie é o diretor que ano passado fez o Aladdin. Ele foi diretor de 2 filmes que, cara, fizeram a minha adolescência. Adorava esses 2 filmes. É o Tiros, Trapaças e 2 Canos Fumegantes, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, que é um filme pequenininho, inglês. É um filmaço esse filme. É o filme que lançou o Jason Statham e é um filme que ele se baseia numa coisa que falta ao Guy Ritchie hoje, que é roteiro, bons diálogos, uma trama que vai emendando uma história na outra e tal, e personagens e tal, e vira uma história muito legal. E o segundo filme dele, que foi esse sim um grande sucesso, que foi um filme maior e grande sucesso de crítica e público, que é o Snatch, Porcos e Diamantes, muito bom. Esse filme, cara, é o melhor filme da carreira do Guy Ritchie, é até melhor do que o Two Smoking Barrels. É um filme até com Brad Pitt e tal. E isso é o auge da carreira do Guy Ritchie. Que é isso que ele tá tentando fazer no The Gentleman. Ele tá tentando, ele pega atores famosos, vários atores famosos. Aqui você tem Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrell, Charlie Hunnam, que é agora o ator assinatura dele. Ele fez o Rei Arthur com Charlie Hunnam. A gente falou em algum cast sobre esse filme também. Todos esses atores ali misturados numa trama que é pra ser muito inteligente, que é pra ter várias reviravoltas e um criminoso aqui, um criminoso ali, um querendo dar golpe no outro e tal. Deixa eu falar uma coisa. O terceiro filme que ele fez, quarto filme que ele fez, depois que ele fez aquele Viagem Insólita com a Madonna, foi um fracasso horroroso. Ele entrou numa fase deplorável de filmes que ele tentava fazer o Snatch de novo. Então ele fez um filme chamado Revolver. Esse filme lembra muito esse filme do Revolver, que é até com o Jason Statham também. E é um filme que é tão ruim, mas tão ruim que você não consegue terminar. Só que assim, ele tem uma coisa muito interessante que esse filme tem também, que é o início. Ele te convence que vai ser um filme legal. Só que o filme não vai pra lugar nenhum. Você sabe o que vai acontecer nesse filme. Você sabe quem é o vilão, você sabe quem vai dar golpe em quem, você sabe quem vai sair por cima, você sabe que aquilo que ele tá te mostrando não é bem daquele jeito. Em determinado momento no filme, eu já tava de saco cheio. E eu tava me esticando pra terminar o filme, porque eu já sabia como ia terminar. Você já sabe. Não tem muita surpresa vindo do Guy Ritchie há muito tempo.
É a mesma coisa dos filmes do Sherlock Holmes que ele fez. O início, você acha que vai ser um filme legal. E nunca é. Então os filmes dele, pra mim, são extremamente decepcionantes. O Guy Ritchie, ele precisa, assim, rebutar total a carreira dele. Ele precisa parar de tentar copiar ele. Ele podia começar a fazer uma coisa original mesmo. Isso não é original. Eu sei que tem gente que vê esse filme e gostou. Eu não sou definitivamente um deles, porque eu acho que esse cara pode mais. É o que eu vi falando do Tarantino. Pega tudo que eu falo do Tarantino nos últimos casts. Exatamente. Eu gosto do Guy Ritchie com pouco dinheiro e mais criatividade. Esse é o meu pacotão aí. Magnatas do Crime. Excelente título. E Bloodshot, que também estão disponíveis nos canais On Demand. Quer falar um pouco do Gentleman também? Rapaz, eu quero. Só Você fazendo... gostou mais que eu, né? Acho que... gostei. Mas eu acho, sabe o que é, cara? É o Hugh Grant e um ator que eu não gosto, mas nesse filme me prendeu, foi o Colin Farrell, cara. Uhum. Eu acho que... O Charlie Hanna também, mas esses dois me venderam, assim, eu comprei os dois, sabe? Então, assim, tem um pouco de metalinguagem no filme também. É o filme tentando ser um pouquinho mais esperto do que ele de fato é, né? Mas eu comprei, assim, eu consegui me divertir. Não é um grande filme, nem chega próximo do Snatch, Eu confesso que eu gosto muito do primeiro, que eu nunca lembro o nome, só lembro que tem 2 canos fumegantes no final. Como é que é? Tiros e... Jogos, trapaças e... 2 canos fumegantes. Eu adoro esse filme. Mas eu consegui me divertir com esse filme, coisa que o Guy Ritchie não conseguia fazer... Nesse estilo dele, né? Agora, foi o que você falou. Ninguém aguenta mais, né? Na hora do Guy Ritchie... Felipe, você gostou um pouco mais do que eu, mas você concordou com tudo que eu falei. Eu não falei nenhuma mentira. Né? Quanto a isso, concordo com tudo que você falou. Só que a minha experiência, assim, eu me diverti mais do que você. Mas isso é pessoal, isso não é... Claro, vai de cada um. Mas tudo que você falou, eu concordo. Uma coisa só que me chamou a atenção... é que esse filme talvez seja o menos estilizado dele, naquele efeito de câmera que ele gosta. Uhum. Não tem tanto isso no filme, né? Não, tem menos. Tem menos, Mas menos. É isso. Quem gosta desse filme do Guy Ritchie, quem gostou de Revolver e Rock'n'Roller, vai gostar. Rock'n'Roller também é muito estilo. Enfim, gente, aqui a gente encerra, né? Não tem muitos filmes, obviamente, esse mês. A gente vai continuar trazendo os filmes do mês, dependendo do que for lançado, né, Filipão? Enquanto tiverem filmes relevantes. Esse mês de abril, aliás, Filipão, vai ter bastante coisa da Netflix. Só mais um filme da Netflix que a gente não viu, mas estreou também, é o Fangio, o Rei das Pistas. É um documentário, né? A história do Juan Manuel Fangio. Quem curte Fórmula 1 conhece esse nome. Foi uma lenda da Fórmula 1 dos anos 50, então tem um documentário novo, é um filme original da Netflix também, é uma das estreias, mas eu não sou muito seguidor da Fórmula 1, não vi, Filipão também não viu, mas se você quiser dar uma chance, é uma outra das estreias que tiveram. Quero agradecer muito, Filipão, a sua presença nesse cast, a gente tocou aqui os filmes que deu pra tocar, né, e eu queria que você deixasse seus contatos aí pra quem quiser falar um pouco dos filmes que você viu com você diretamente nas redes sociais. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que foi como que eu falei um pouco no início, né? Não foi um mês assim bem... Fora uns Bloodshot da vida, mas foi um mês nivelado, assim. Acho que tem filme legal para ver durante a quarentena, aí, coisa nova, né? Dentro das possibilidades, né? A gente fez um apanhado legal dos filmes que tem de opção aí. Então, galera, mais uma vez, fica aqui o meu abraço, meu pedido encarecido para que se mantenha em casa, cuidando sempre da higiene, para quanto antes a gente tá voltando a fazer as coisas que a gente gosta, tá podendo estar junto com quem a gente gosta. Tô nas redes sociais como Felipe Fernandes no Facebook e no Letterboxd como FG Fernandes. Lá também tô com o meu Letterboxd atualizado e pra gente poder conversar mais sobre cinema, aproveitar a quarentena, né, já que a gente não pode estar junto com quem a gente gosta, a gente mantém o papo pela internet aí. Então, um grande abraço, Marcelão, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Filipão, mais uma vez. Eu também acho que esse pacotão foi ótimo, né? Esse pacotão de filmes de março foi muito bom. E a gente espera que, assim, você, ouvinte, tenha essa companhia, né? De saber os filmes que pode procurar. A gente vai falando que o filme é ruim, mas a gente vê. E eu espero que você veja também, até os ruins, pra você ter essa companhia aí e poder discordar da gente. Quem somos nós, né? Pra serem os donos da razão. Então, fale com a gente também, dê sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, por que gostou. A gente muda de opinião, pode ser. Mantenha-se em casa, isso é importante. E aí, tá aí uma lista de filmes aí pra você perder mais um tempinho assistindo na sua casa, tranquilo, com a sua pipoca. Em primeiro lugar, vem a saúde. Entretenha-se em casa e com saúde. Quero agradecer vocês ouvintes, obviamente. Quero agradecer aos nossos queridos assinantes
que estão passando por um momento mais difícil. Quero agradecer demais, vocês nunca serão esquecidos. E se você quiser ser assinante do Ratos, você pode também. Você pode entrar lá no Catarse, no Patreon, você vai participar. A gente tá sempre falando, né, de cinema, tá sempre trocando uma ideia, notícias. O Ratos acabou que migrou mais para aquela parte lá e a gente continua falando bastante, trocando bastante ideia de cinema. Tudo isso que tem aqui no Cast, o nosso grupo particular do WhatsApp, e é exclusivo para os assinantes. É inclusive o cast também, tem um cast estendidão, como eu falei lá no meio do cast, completo. Tudo que a gente fala aqui nessas gravações tá nesse cast maravilhoso para os assinantes. Então, Patreon e Catarse, você vai encontrar o Ratos de Cinema lá, dá uma procurada. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar de todos os filmes que eu vejo também no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e fique em casa, hein?